Amém. Alguns sabiam, outros não. Sabia. A tampa da arca se chamava propiciatório. Por que esse nome? Pois bem, vamos entender. A tampa da arca é como se fosse uma bacia. Ela tinha um beiral. Quando o animal era sacrificado, o sangue do animal era derramado ali, naquela tampa. Escorria, né? Uma vez por ano isso. E por cima daquela tampa existia dois querubins, ou seja, Dois anjos. a figura, a estátua de dois querubins inclinados, olhando para baixo. Dentro da tampa tinha a lei. Então vamos fazer a conexão para você entender. Vê bem, debaixo da tampa, dentro da arca, tinha as tábuas da lei, escritas por Moisés. Tinha a vara de arame. Mas pastor, as tábuas da lei não foi escrita por Deus, a primeira sim. Mas essa primeira que foi escrita por Deus, Moisés quebrou. A segunda foi ele que escreveu. Igual, mas foi ele que escreveu. Ok. Então, dentro da arca tinha as tábuas da lei e por cima os querubins. Então, os querubins representavam Deus olhando para a sua lei. Essa lei apontava o pecado das pessoas. Então, quando se colocava o sangue, significava dizer que em vez do querubim ver a lei que acusava o pecado das pessoas, ele via o sangue. Aleluia. O sangue do animal que morreu no lugar do culpado. Aí você começa a entender tudo isso. E quando Deus olha para nós, ele não vê a nossa culpa. Ele vê o sacrifício de Jesus. Aleluia. Deu para entender? Amém. Ok. Então eu já disse que dentro da arca tinha as duas tábuas da lei, que representavam a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus para o povo. Eu não sei se você tem algum problema com essa palavra, mandamento. Não sei se você acha os mandamentos pesados. Não. Mas os mandamentos, eles nos protegem. Embasa a sociedade. Há quem acha os mandamentos pesados, é difícil ser crente. Não é? Não sei se você acha difícil ser crente. Você já foi pecador? Com certeza. Porque difícil mesmo é ser pecador. Ser crente não é difícil não. Até porque o Espírito Santo nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Não é? O pecador, coitado, vive escravizado pelo diabo, caminhando para o inferno. É fácil isso? Então só acha difícil ser crente quem nunca foi pecador. Quem já foi pecador diz assim, eu estou no lucro. Glória a Deus. Não é que difícil seja aqui, difícil é lá fora. Aqui dentro eu estou abençoado. Verdade. É verdade. Difícil é lá, aqui não, aqui é tudo beleza. Pois bem, então o mandamento, ele nos protege. Agora, quando a gente desobedece, aí ele nos arrebenta. Por causa da lei, né? Verdade. Porque o mandamento é assim, não matarás. Não é para nos proteger? Sim. Aí quando eu mato, eu vou preso. Olha, tá vendo aí que a desobediência me arrebentou? Eu vou sofrer as consequências da desobediência. Então o mandamento não é para nos proibir. O mandamento é para nos proteger de consequências piores. Então não obedeça os mandamentos. Mas a lei era os mandamentos, os princípios de Deus. Pois bem, e o maná? O maná representava a provisão de Deus para seu povo. Aleluia. Quando o povo saiu do Egito e caminhava pelo deserto, eles não tinham como plantar roça, não tinham como colher, não tinham como cultivar nada. Então, todos os dias, quando eles acordavam, a terra estava coberta de maná. Glória a Deus. Onde eles estivessem caminhando, ali caía o maná. O maná era tipo uma semente esbranquiçenta, né? E
maná se fazia tudo que imaginasse. Por exemplo, o milho. Quanta coisa se faz do milho? Faz pamonha, faz polenta, faz cuscuz, faz mucunzá, faz Canjica. canjica, faz mingau. Bom demais. Até cru, se quiser comer, dá. Um milhozinho verde cru, eu gosto. Eu como. Né? Ok, não come milho cru na pizza. Não, É. não é novidade comer milho cru, né? Tá ali o irmãozinho ali, cuscuz. Então, já falei. Então o que é que acontece, irmão? Observe. Assim era o maná. Do maná se fazia cozido, se fazia bolo, se fazia assado, se fazia torrada, se fazia Pão. pão, se fazia bolacha. Eles faziam do maná, o maná era só matéria-prima. Aquele maná devia ser colhido diariamente, só a porção de comer durante o dia. É. Se você só consumia 100 ml, Era assim. só colhesse 100 ml. Se você colhesse 200 ml, no outro dia amanhecia podre. Olha. Porque Deus queria ensinar que Basta cada dia seu nome. pode ficar tranquilo que amanhã tem maná de Ô, Glória. Deixe de ganância que amanhã tem maná. E eu sou responsável pelo suprimento de vocês. Essa era a ideia. Confiança em Deus. Então esse maná estava dentro da arca porque Deus queria lembrar o povo de Israel por toda a eternidade que ele cuidava do seu povo, ele provia alimento, ele não deixaria faltar. Pois bem, vamos caminhar. E a vara de Arão? Essa é uma história bonita. Um dia as pessoas se rebelaram contra Moisés Sim. e queriam destituir Moisés do poder, dizendo que não era só Moisés que era usado por Deus, que não era só Moisés que era a autoridade ali, Coragem. e que tinha outras pessoas a quem Deus também podia usar. Olha aí. E aí Moisés disse, tudo bem, vamos fazer então um teste. De cada pai de família aí, de cada tribo, vocês vão trazer uma vara. E eram 12 tribos, então vieram 12 varas. E eu vou colocar aqui, ó, a vara de cada um de vocês aqui diante do altar, e eu vou colocar aqui a vara de Arão, que é o sumo sacerdote. São varas secas. Amanhã a vara que amanhecer é florida e com fruto, essa é a vara de quem Deus escolheu. Ô, Glória. Aleluia, glória a Deus. E quando amanheceu o dia, só a vara de Arão tinha florescido da flor. As outras varas estavam tão secas quanto antes. Então às vezes a gente olha para alguém e fala assim, ele não me representa. Uhum. Ele não é o meu líder. A ela eu não ouço. Eu Misericórdia. não obedeço. Glória, glória. Irmão, você pode até achar o outro feio. Tudo bem, isso aí é uma coisa que não se discute, não é? Você olhar para o líder e falar, ô mulher feia, Ai. ô homem horroroso. Como é que conseguiu casar? Isso ninguém discute, não é, irmão? Essa questão de beleza. Um come uma coisa, diz, comida deliciosa. Outro come e fala, meu Deus do céu, como é que come uma coisa dessa? É, verdade. Isso é uma questão muito pessoal. Muito que diz respeito a você. Ô, glória a Deus. Agora, a gente discutir as decisões de Deus, aí não é bom. Misericórdia. Verdade. Essa pessoa que está aqui não é competente. Que Deus colocou aí. Mas foi você que botou ela aí? Não, então não deixa aí. Aleluia, aleluia. Se foi você que botou, então tire. É. Não é? Porque essa não é a lei da boa vivência. A lei da boa vivência é assim, ó, acendeu, apague ou apagou, acenda, não é? Quebrou, conserta. Perdeu, providencie outro, bota no lugar. É. Sujou, limpe. Na verdade, é a lei da boa vivência. Você faz, você mesmo conserta e vai ajeitando. Agora, essa pessoa que está aqui, nesse lugar, nessa posição aqui, foi você que botou? Não, então deixa ela aí. Deixa ela aí e vá só orando. Não fale muita coisa, não. Aleluia. Glória a Deus. Não fale muita coisa, não, porque eu aprendi que a gente é senhor do silêncio.
e escravo do que Da a lei. gente fala. É verdade. Quando a gente fala, a gente se compromete. E aquele pessoal lá se levantaram, falaram muita coisa e deu ruim para eles. Não foi bom, não. Bom, mas eu estou contando essa história para os irmãos entenderem por que a vara de Arão estava ali. Porque a vara de Arão significava a soberana vontade de Deus. Ele disse, é esse que eu quero, e é esse que eu quero, e acabou. Pronto. Pois bem, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o mais importante do templo não era a arca. O mais importante no templo não era os objetos que tinha na arca, não era aqueles querubins, não eram os móveis. Já falei que era o candelabro, que era um candeeiro com 7 pontas, né? A mesa dos pães da proposição, que era pão sem fermento, representando santidade, purificação. O candelabro representava a presença do Espírito Santo. Aleluia. E o altar do incenso, que representava as orações. Cheiro suave, que chegava à presença de Deus. E lá fora o pátio, onde ficava a pia de bronze, para os sacerdotes e os levitas lavarem as mãos para oferecer o sacrifício. E também o altar onde era queimado os animais. Móveis muito simples. As igrejas hoje, está vendo aqui, não é tudo muito simples, mas é muito mais suntuoso do que lá. Agora, quando Deus descia ali, aquele templo fumaçava. Aleluia. A presença de Deus era tão poderosa que de longe as pessoas viam a fumaça subir. Louvado seja. E havia um limite estabelecido ao redor do tabernáculo. Se alguém passasse daquele limite, morria. Tal era o poder da presença de Deus. Aleluia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente precisa lembrar que a gente tem o privilégio que aquele povo não teve. De entrar no céu. O privilégio de entrar, É. de sentar, Aleluia. cantar, Adorar a Deus. de Aleluia. orar, Glória. até de ficar falando mal uns dos outros. Tá com canta feio, tá com fala feio. Para isso a gente tem essa liberdade, Verdade. não é? E não morre fulminado, né? Não morre queimado. Misericórdia, se morrer. Não tem isso? É. Não, se morresse não falava, ficava tendo medo de morrer, né? Eu ouvi esse irmão cantando aqui, quando a morte eu tiver que enfrentar, vou enfrentar sem medo as crianças cantando. Eu duvido que ele sabe do que estava cantando na hora que eles cantaram aqui. Né? Então, irmãos, é um privilégio vir na casa de Deus. Um Aleluia. privilégio muito grande. Obrigado, Jesus. Dentro desse privilégio, a gente já vai ouvir aqui o presbítero João, que não é vermelho, vermelho é fora. Dentro é João de quê? Moda. Então, bom. Então, tá com autoridade, respeito. Então, lá do portão para fora é João Vermelho, João do Porco, João não sei o quê, mas do portão para dentro é João Mota. Tá no corpo direito, né? Aleluia. Eu falei do maná, né? Então, quando o maná caiu o primeiro dia, meu irmão, foi uma festa. O povo ficou, mas o povo ficou maravilhado, o povo ficou boquiaberto. Que é isso? Que Deus é esse que providencia comida para a gente no meio do deserto? Esse aqui é Deus. Aleluia. O povo ficou na maior alegria. Lá na frente o povo começou a dizer, mas só isso? Aí Deus disse, eu vou mandar carne, aí veio uma chuva de codornizes. E o povo pegou esses animais e assou e comeu e fez frito e tal. Mas a Bíblia diz que em determinado momento da caminhada, o povo chamou Moisés para conversar. Moisés, diga a Deus que a gente não quer maná mais. Olha para isso. A gente não aguenta mais comer
Olha. Todo dia. Quanta ingratidão. E a irmã traduziu ali. A gente está tão acostumado a vir aqui, não é? A gente escolhe o dia de vir. É. Quem é hoje? Fulano. Quieto? E na tribulação? Não vou lá nada. Misericórdia, Jesus. Então, o tempo vai passando e a gente, não é? Menospreza a casa de Deus. Menospreza o culto. Menospreza o que acontece aqui. Irmãos, a gente precisa levar mais a sério esse momento. Deixa eu Aleluia, falar Jesus. assim uma coisa que é um segredo meu. Eu entrei aqui, me ajoelhei. E você sabe o que eu disse? Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Mas obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá Obrigado, Senhor. de entrar na tua presença. Aleluia. Amém. Porque eu acredito que Ele está aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Eu amo vocês, tenho a alegria de vê-los, de reencontrá-los, mas eu vim aqui por causa da presença de Jesus. Aleluia. E se você veio aqui por qualquer outro motivo que não foi por causa da presença dele, Veio pelo motivo errado. eu lhe aconselho a você refazer o propósito. Verdade. Corrigir esse propósito. Porque a presença dele, ou encontrar-se com ele, deve ser a maior razão, Aleluia. o maior propósito, o maior objetivo Na nossa vida. que nos traz aqui na casa de Deus. Verdade, Senhor. Amém, amados? Amém. Isso é muito importante. E o fato da gente não carregar esse propósito faz muita diferença. Muita diferença. Porque se você vai na minha casa e chega lá, não fala comigo. É, você não foi para ver. Entra, sai, fala com todas as pessoas e não me dá atenção. Não tem para que ir lá. Não sei se eu quero que você vá na minha casa de novo. É, Não é? É, com certeza. O que houve? Então, se eu venho aqui dizendo que aqui é a casa de Deus, Aleluia. eu olho para todos, julgo todos, E não comento sobre todos, mas sobre Deus, Misericórdia. Não fala com o dono da casa. Pode, né? foi que Deus falou com você? Muita coisa. Muita coisa o quê? Não lembro. Misericórdia. É mistério. É. Fala, Jesus. E aí, Aleluia. esses dias, Deus tem falado muito comigo naquele episódio da ida de Jesus ao templo. Então, Jesus foi no culto. Diga comigo, Jesus foi no culto. Jesus foi no culto. Glória a Deus. Ó, preste bem atenção. Quando você vem no culto, você tem uma expectativa. Você vem esperando alguma coisa. Então Jesus foi ali, ele estava esperando alguma coisa ali. Mas ele não encontrou o que ele esperava. Ele se decepcionou. Era fé, né? Ele não viu fé naquelas pessoas. Não pôde operar muito. O que é que Jesus esperava? Ele diz: a casa do meu pai será chamada casa De oração. Então ele foi ao culto esperando encontrar ali pessoas que estavam reverenciando a Deus, buscando a presença de Deus, adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se decepcionou porque ele não encontrou o que ele buscava. Ô irmão, se Jesus entrar aqui agora de tarde, Eita, glória. o que Eis-me é aqui, que ele Senhor. vai encontrar? Aleluia, Jesus. Meu coração agradecido. Será que ele vai aprovar o meu comportamento?
Será que ele vai aprovar os meus sentimentos? Será que ele vai afirmar o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Infelizmente, naquele dia, Jesus ficou decepcionado, muito transtornado. E ele disse: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Misericórdia, Jesus. Eu confesso para os irmãos que isso tem tirado o meu sono. Isso tem me angustiado. Porque a casa de Deus está cheia de ladrão. Não é ladrão de dinheiro. Não é alguém que vai roubar seu aparelho celular ou sua Bíblia. Mas são ladrões que roubam E mina a sua a fé. glória de A Deus. glória de Deus. A glória que é para Deus, eles tomam Para si. para si. A atenção que é para Deus, eles querem Para eles. para si. Eles querem que o culto gire em torno da sua pessoa. Complicado, né? Mas eu vou terminar. Mas eu queria ainda dizer que a casa de Deus não é só essa. Não é só essa aqui não. Eu posso dizer que Deus tem mais duas casas. O céu A outra e o nosso. é a casa onde você mora. Você pode transformar a casa onde você mora na casa de Deus. Você gostaria que a casa onde você mora, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, fosse também a casa de Deus? Amém. Amém. Em nome de Ele Jesus. quer morar lá também na sua casa. Agora, ele é um morador exigente. Né? Ele não vai chegar lá assim, tipo, deixa eu ficar aqui. Né? Eu estou desabrigado, debaixo da ponte, não tenho onde morar, arruma um cantinho para mim. Ele não vai chegar assim pedindo. Não. Ele só vai morar lá se ele for convidado. Aleluia, Deus. Bem-vindo, Jesus. Tudo bem? Amém. E se ele for bem tratado? Não é? Se ele for bem agradado. Porque se não agradar a ele, ele vai dizer: ó, pessoal, Tchau. É. já deu pra mim. Jesus ensinava sobre Eu estou indo hospitalidade. mais ali. É. Né? Então, a nossa casa onde a gente mora também precisa ser a casa de Deus. Amém. Mas observe, se a casa é de Deus, quem manda é... Deus. Então a gente é que se submete. É. A gente é que obedece a orientação. A gente é que segue as ordens dele. Então é muito importante que na hora que eu for ligar a TV, Oi. eu pergunto: e se aí, Senhor? Esse aí. Eu ligo no quê, né? É. Eu vou assistir aqui, vai incomodar o Senhor? Olha aí. Na hora que for ter assim uma roda de conversa no sofá, em volta da mesa, e aí, Senhor, esse assunto aqui está lhe agradando? O Senhor Glória a Deus. está gostando da conversa? Meu Deus. Aleluia. É. Aleluia! Glória a Deus. É Aleluia. forte, aí, ouviu? Fala, Jesus querido. Aleluia. Porque, irmão, eu tenho 3 filhos. Todos bonitos, parecidos comigo, ó. Amém. Ué, e se eu chegar na sua casa, ou você na minha, e você começar a falar mal dos meus filhos, É. Aí vai.
não vou aprovar, vou? Não. Eu não vou achar bom. Ele pode estar até errado mesmo. Mas é meu filho, eu não vou gostar. É. Deixa que dos meus filhos que doeu, né, pastor? Você entendeu alguma coisa? Amém. Ô, Glória, tá entendendo? Aí eu estou lá em casa, mas a esposa almoçando, Deus está ali, a casa é dele. Ele está lá. Aí eu começo, falo mal do prefeito, falo mal do falo mal do dirigente da congregação, falo mal de um, falo mal de outro. Deus fala para vocês falarem mal dos meus filhos. Eita, Deus que fala. Aleluia. Fala Jesus. Complicado. Glória a Deus. Porque ele não vai gostar. Porque eu posso até falar dos seus erros, mas eu posso falar, Senhor, Ajuda ele, abençoa, tem cuida. jeito que ele está andando. Aí é diferente, né? Você está conversando com o pai sobre o filho dele, ó. Eita glória. Aí tudo bem. É como eu chamar Vexenberg, vê lá, qual é o nome do menino? Caliel, ó. Vex. Caliel, tal, chame ele, aconselhe, converse com ele. Ó, gente, eu não estou falando mal do menino, eu estou aconselhando ele. Aí ele aconselhar o menino, você vai entender? É diferente. Aleluia. Mas já tem outra casa. Eu preciso terminar com o pregador está aqui. Com a língua coçando, que não está cabendo mais dentro da boca. Vai, irmão. Tem outra casa. E essa outra casa sou eu mesmo. Aleluia. A Bíblia coloca o meu corpo como uma casa, como uma moradia. Já leu? O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios que esse nosso corpo é a nossa habitação, é uma casa terrena. E que quando essa casa se desfizer, nós temos outra preparada por Deus, que é eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então vamos entender isso. Ó, preste bem atenção. Diga assim comigo. Eu não sou Eu não sou o que eu vejo no espelho. o que eu vejo no espelho. Certamente todos aqui já se olharam no espelho, né? Não sei o que foi que você achou, mas você já se olhou no espelho. Bom, isso que você vê no espelho não é você, é sua casa. Ô glória. Deu para entender? Amém. Então se eu chego na sua casa, na frente da casa, não é você está lá dentro da casa. Tudo bem. Então, diga assim, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Tenho uma alma. Tenho uma alma E habito em um corpo. e habito em um corpo. Então você é um espírito. Eu sou um espírito. Eu achava o Um contrário. espírito que Eu achava que eu habita era alma. nessa matéria aqui. Verdade. Ó, eu sou um espírito. Tá vendo? Eu tenho uma alma. Essa alma é mente, desejo e sentimento. Essa alma são os centros do meu Consciência. intelecto, das minhas emoções, dos meus sentimentos. A consciência, né? Tá certo? Agora, eu habito aqui. Se eu sair dessa casa, não é? Vocês vão ter um trabalhozinho de botar ela no caixão, porque eu não tenho condição de ir para o caixão sozinho. Mas eu não estou mais aí. Tá? Então, às vezes eu vejo no velório as pessoas dizendo: ô fulano, vá com Deus. Já foi. Ô fulano, você deixou não. E eu cheguei no velório um dia, a viúva agarrava um caixão e dizia: não vai, você não vai, que eu não deixo. E o cara comigo: ô coitado, ele não está aí, já faz hora, meu marido. Já foi, ó. Está longe. Né? Então, as pessoas às vezes no velório ficam falando com o morto, conversando. Né? Enfim, mas não está lá mais ali, é só o corpo. Né? Por enquanto, porque esse corpo volta para o pó, ele vai se desintegrar. Então observe. Nós temos uma promessa. Aleluia, Jesus. Uma promessa que quando Jesus descer para buscar a sua igreja, esse corpo será transformado em outro. Então é essa casa que
será transformada em outra. O apóstolo São João disse: filhinhos, não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que como ele é, nós seremos. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo João estava falando do Jesus ressuscitado. Veja que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús e eles não o reconheceram. Jesus conversou com eles, entrou na casa deles, sentou à mesa, orou com eles e quando eles abriram os olhos, ele não estava mais. Então Jesus tinha um corpo que fazia ser conhecido ou se ocultava quando queria. Glorioso. Aparecia e desaparecia. Por exemplo, João capítulo 20, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus, as portas todas fechadas, e Jesus apareceu no meio deles. Eles tomaram aquele susto, que eles disseram: sou eu. Olha aqui, a cicatriz dos cravos. Me mostrou. Passa a mão aqui, a cicatriz da lança que me transpassou de um lado a outro. Passa a mão aqui. O discípulo ficaram assim: mas a porta não abriu, o senhor passou por onde? Eu não sou um espírito. Tem comida? Aí trouxeram comida, ele comeu. Pense no corpo. Que ó, passa na parede de um lado para o outro. Aparece, desaparece. Mas é palpável. Come. E eu posso dizer: olha, eu não sei explicar. Só sei que ele tem esse corpo e nós teremos um igual. Aleluia. O apóstolo São Paulo diz, na 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz: olha, se nós cremos que ele morreu e que ele ressuscitou, devemos crer que nós também, quando morrermos, vamos ressuscitar. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Então, irmão, as pessoas têm medo da morte. Olha, eu até acho que você deve ter medo da forma que vai morrer. Morrer queimado é difícil. Morrer afogado é difícil. Morrer asfixiado é complicado. Mas pensa assim: você deita para dormir e quando acorda, tá morto. Aí, Então, eu quero dizer assim: você não acorda mais no seu quarto. Acorda na mansão celestial. Eu falei proposital, porque quando você vai acordar, sim. Você vai acordar. Só que quando você acordar, ué. ai, que lugar bonito é esse? E aquele é Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas um morto assim é boa demais, não é? Fala a verdade. E os irmãos falam assim: pô, pastor, o senhor fala muito de morte. Mas, irmão, a morte é a mesma coisa de... Nós estamos aqui, quando terminar, a gente vai fechar o templo aqui e cada um vai para a sua casa. Aí, você está com medo de ir para casa? Não. Nem eu de ir para a Eita, minha. glória. Glória a Deus. Eu não estou com medo de ir para a minha lá, a minha. E essa aí eu sei que é a minha. Não é verdade? É. Porque aqui a gente tem um emprestado. Pode vir uma chuva aí, um vendaval, derrubar e você está no meio da rua. Já não é mais sua. Agora, aquela lá. Ninguém toma. Glória. E o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, o apóstolo São João e o próprio Jesus e toda a Bíblia nos ensina que esse nosso corpo é uma casa para a gente habitar aqui. Verdade. Mas a gente vai sair desse corpo, dessa casa, e vai habitar em outra casa lá no céu. Amém. Eu Mas creio. essa casa é também uma casa de oração. Porque oração não é só ajoelhar, a oração é toda a sua vida de devoção, de entrega, de rendição, de consagração a Deus. Verdade. Então a casa de oração é o templo, a casa de oração é a casa onde você mora, e a casa de oração também é você. Você também é uma Amém. oferta. Glória a É Deus. Aleluia. uma casa onde Deus é glorificado, é uma casa onde Deus é exaltado, uma casa onde Deus mora. É a casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém sim ou amém não? Amém sim.
Bom, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, mas a gente vai ouvir o presbítero João dar uma saudação, depois a gente segue com a celebração da ceia. Se tiver mais um grupo para cantar, canta. Tu tá com raiva? Já falou. Você falou assim, eu tô com raiva. Brincadeira. Tem algum grupo para cantar mais? Eu preparei um louvor para ela. Botar,